Muito bem. Do nosso livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José, a nossa reflexão de hoje se chama Com Alegria. Executa com alegria todas as tuas tarefas. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, entretecendo os ninhos que os acolhem. Não te queixas da vida. Tens agora aquilo de que mais necessitas para o teu aprendizado. Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da luta. Os que aparentam tranquilidade talvez estejam chorando por dentro. Valoriza o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência evolutiva. Caso recebesses mais, talvez não soubesses o que fazer com tanto. Um sorriso sincero opera prodígios. Não agraves a tua prova com a melancolia. Uma reflexão muito pertinente para a gente começar o ano, né? Comecemos o nosso 2024 com alegria. Comecemos acreditando que nós temos em mãos tudo aquilo que é necessário para o nosso hoje, né? Para que possamos com o hoje construirmos o nosso amanhã. E tentar reclamar um pouco menos, tentar sorrir um pouco mais, tentar levar a vida de uma maneira leve, simples, ah, com alegria. Uma vez eu ouvi uma frase, ah, é do Divaldo com a. Como chama aquela irmã que é mentora dele? Veneranda? Não lembro agora. Joana de Ângeles. Joana, isso. A Joana de Ângeles. Ela fala o seguinte, que na espiritualidade a alegria é coisa séria. Tá? Eu nunca esqueci essa frase. E, e eu tento, de certa forma, levar a vida com bom ânimo, com alegria, tentar, de certa forma, de uma maneira leve. Muito por conta dessa frase que eu ouvi e da preocupação da espiritualidade para que a gente possa ter felicidade e momentos de alegria, mesmo estando em meio a um caos existencial, provacional e expiacional que é viver no planeta Terra, num planeta de provas e expiações aí, partindo para um mundo regenerativo, né? Ah, então pensemos nisso, tá? Alegria. Ah, e isso aqui é muito marcante, assim, né? Tens agora aquilo de que mais necessitas para o teu aprendizado, né? Caso recebesse mais, talvez não soubesses o que fazer com tanto, né? Quantos de nós, em algum momento, mesmo que ouvindo da boca de terceiros, principalmente nessa virada de ano, né? Que não ouviu, por exemplo, falar lá dos 5 ganhadores da Mega da Virada que ganharam 117 milhões de reais cada um, né? Ah, quem já se parou pegando, né, pensando a respeito disso, o que nós faríamos com tanto dinheiro? Será que saberíamos administrar de uma maneira prudente? Será que conseguiríamos fazer riqueza, né, multiplicando isso de uma maneira positiva, no intuito de ajudar as outras pessoas que mais necessitam? Ou de repente a gente seria egoísta a tal ponto de pensarmos somente em nós mesmos e nos nossos familiares? Porque, como diz no Evangelho, né, até os fariseus amam os seus. Né? Chega até a rimar, mas é a verdade. Tá? Então, até a pior pessoa ama aqueles que são seus familiares. Mas difícil é amar quem não faz parte, né, de um seio familiar, que não está tão próximo assim. E, enfim, pensemos nisso. Trabalhemos para cultivar essa alegria para esse 2024 e assim a gente poderá colher bons frutos nesse processo. Irmão Gilberto? Olha, Lê, você colocou muito bem explanado, mas é bom lembrar que todos nós temos problemas, né? Todos nós. Não tem quem não tem. Mas eu ouvi, eu acho que eu já devo ter comentado com vocês já sobre isso. Nós temos esses problemas, nós temos as dificuldades do dia a dia. O que adianta nós ficarmos tristes
tristes, ficarmos emburrados com essas situações. Nós temos que passar por elas. Nós temos que enfrentarmos o dia a dia com elas. Então, vamos passar com ela sorrindo, alegre, feliz, porque a gente vai ter que passar. Melhor do que a gente passar emburrado, entristecido, né? Que isso, uma outra hora, mais para frente ou para trás, mesmo a gente estando sem esses problemas, nós podemos levar isso para a nossa vida também. Podemos ficar tristes, emburrados, mesmo nós não tendo problemas, né? Então, vamos mantermos os nossos pensamentos, vamos tentar trabalhar esse ano de 2024 de uma maneira em que nós possamos, mesmo com problemas, mas que nós possamos estar felizes, com um sorriso, alegres e com outro tipo de pensamento, com outro tipo de vibração, para que nos acalme nesses momentos de dificuldades. Amém, amém. É isso, né? Poderíamos falar um pouco mais sobre esse tema, refletir um pouquinho mais. Alguém gostaria de falar um pouquinho o que acha, o que sente, o que pensa a respeito da alegria? É fácil se manter feliz e alegre o tempo todo? Eu queria fazer diferente, Lê. Eu gostaria que o pessoal abrisse o áudio e falasse um pouquinho hoje. Isso é. Eu tô tentando, Gibinha. Vamos ver se dá certo. Dou-lhe uma, eu acho que vai sair, eu acho que vai sair. Aê, Beth Oi, sempre. gente, Bom, tudo boa bem? noite, Beth. Feliz 2024, Beth. Obrigado para vocês também. Se Deus quiser, olha, nós estamos aqui outra vez, né? Amém. Eu tô Então, sentindo que vai vamos ser um ano, ano mais um ano de leve esse, paz, viu, gente? de Tomara luz que. para todo mundo, né? Assim seja. Eu Amém. acho que a alegria é de acordo com a forma que cada um tem a sua visão da vida. Então, quando você consegue enxergar as coisas boas, em vez de você ficar se lamentando pelas que você não tem, ou pelas coisas que você acha que merecia ter, não tem e Deus deu para o outro, você ficar com aquela dor de cotovelo danada, aquela inveja que mata. Então, se você conseguir enxergar tudo que tem, é aquelas coisinhas bem clichê aqui que a gente vê, mas que é verdadeira. A gente acordou de manhã, abriu o olho, enxergou o sol nascendo, enxergou aquele céu azul maravilhoso, em contraste com as árvores verdes que agora estão limpinhas por causa da chuva. É uma visão maravilhosa. Então, obrigado, meu Deus. A gente conseguiu levantar e ficar em pé porque a gente tem as pernas para andar? Obrigado, meu Deus. Está respirando sem nada? Obrigado. Então, eu acho que a alegria vem de como a gente enxerga as coisas que a gente tem e como a gente enxerga a vida. Então, isso eu acho que é muito pessoal de cada um, porque é o olhar de cada um. Outro dia eu estava lendo um negócio, eu tinha uma ideia de algumas coisas, eu pensava, sempre pensei em algumas coisas, e outro dia eu estava vendo, vi no Face, um texto de um grupo também do Chico Xavier, que eu participo, então sempre tem mensagem, tem as coisas e tal. Então tinha um texto lá que falava sobre podridão visual, que é aquela pessoa que olha, só enxerga coisa ruim, coisa negativa, coisa, coisa pesada, malícia. Então, existe isso aí. Então, tinha um texto enorme. E era uma coisa que eu sempre pensei. Falei, nossa, a gente tem gente que não consegue enxergar o que tem de bom, né? Tem. E aí tinha esse texto, um texto super bem escrito, que falava justamente isso, podridão visual. Uma pessoa dessa não pode ser feliz, não pode ser alegre nunca, porque nada que ele tem tá bom, nada é suficiente. Então ele fica olhando as coisas que ele acha que os outros têm, que a vida do outro é melhor, que o outro não tem dificuldade, então e que ele merecia ter coisas que ele não tem. Então aí a pessoa é uma eterna infeliz, um eterno amargo. É isso mesmo. O materialismo, né, ele cria uma superficialidade da vida muito prejudicial para o nosso ser, para o nosso eu. Então temos que tomar cuidado, porque se você simplesmente pensa nas coisas e os bens terrenos, a gente sempre vai sofrer.
Porque sempre vai ter alguma coisa melhor do que a que a gente tem, sempre vai ter alguém que possui mais bens do que a gente, e é uma frustração constante. Temos que tomar cuidado e mais uma vez voltar, né, na questão da gratidão por aquilo que já temos e não por aquilo que ainda não conquistamos ou etc. Tá? Então é um caminho muito delicado que tem que ser trilhado com muita sabedoria para a gente não cair, tropeçar e não conseguir levantar mais depois. Né? E para o insatisfeito é isso, né? Se ele tem hoje uma bicicleta, ah, mas eu queria um carro. Ele compra um carro amanhã, mas aí aquele carro não tá bom porque ele precisa de um zero. é, Aí ele tira um zero, mas aí ele vê um outro que é importado, ele precisa do outro. E assim para tudo, né? é, Você tem uma casa legal que te dá o conforto que você precisa, não, mas eu preciso de uma casa maior. Você compra uma maior, não, mas eu preciso de uma mansão. Você tem R$ 1.000 do banco? Não, é pouco. Você tem 10 é pouco. Você tem 100 é pouco. Você tem 1 milhão é pouco. Você tem 100 milhões é pouco. Para o insatisfeito, nada é suficiente, né? é. E é onde não existe a alegria real. Né? O que existem são momentos é, de. Como posso falar? De Momentos de injeção, prazer, de alegria. de injeção de dopamina no seu cérebro e isso vai para o seu corpo. A partir do momento que você compra alguma coisa material ou conquista alguma coisa material, mas rapidamente você perde isso no seu organismo, né? E então é sempre essa busca constante por algo sem sentido real, concreto, né? É muito triste. Mas é isso. Alguém mais gostaria de falar? Obrigado, viu, Beth? Beleza? Tranquilo? Gente, alegria é coisa séria. Não nos esqueçamos da nossa querida Joana de Ângeles, tá? É muito importante isso, né? De vez em quando abre o Google, né? Fala assim, Google, me conte uma piada, né? Tem gente que odeia aquelas piadinhas, né? Clichêzinha do Google, e tal, mas e até isso hoje em dia é interessante que parece que se não tiver malícia, se não tiver maldade nas palavras, se não for algo ofensivo, né? Não tem graça. E isso é muito triste, tá? A alegria até nas piadas ela é distorcida, tá? Tudo isso também vem muito de artimanha das trevas, etc. Né? Entraríamos em outras searas de discussão, onde seres se especializam em criar atraso para a humanidade. Tá? Então temos que tomar cuidado com essas armadilhas aí. Muito bem, vamos aqui compartilhar nossa telinha. Gibinha, você perdeu a aposta, hein, meu amigo? Perdeu a aposta. Bem, Bem perdida, né? Bem perdida. Deixa eu só ver aqui. Acho que não tá aí no compartilhamento, tá? chegou. Chegou? Chegou. Muito bem. Pessoal, estamos então no nosso livro dos Espíritos, falando um pouquinho sobre questões relacionadas a necessidades especiais no que tange à mente, certo? Algumas limitações cognitivas que o espírito traz no seu processo reencarnatório, tá? Quem não acompanhou, por gentileza, assista a última aula, né, ou as duas últimas aulas que tratamos a respeito desse novo tema. E estamos na questão número 374, que nos traz o seguinte: o idiota, tá? E aqui idiota não é um termo pejorativo, é um termo técnico, científico, que trata de pessoas com idiotia, né? É daí que vem o termo de uma limitação cognitiva específica, tá bom? Então a gente muitas vezes a gente brinca com a pessoa chamando ela de idiota, de demente e não sabe a gravidade que como fala, diagnóstico, o diagnóstico disso, médico que trata a respeito disso, o quanto que é sério, o quanto que isso tem que ser tratado com carinho e com respeito acima de tudo, tá? Então repensemos quando a gente for brincar com alguém e chamar uma pessoa de idiota ou alguma coisa relacionada a isso, tá? A algumas questões cognitivas aí do espírito. Questão 374.
O idiota, no estado de espírito, tem a consciência do seu estado mental? Sim, muitas vezes, pois compreende que as cadeias que embaraçam o seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. O que isso quer dizer? Quando a gente está encarnado, né, nós temos o véu do esquecimento e nós temos algumas questões relacionadas a limitações mediúnicas ou mentais ou algumas dificuldades de acesso a determinadas informações do nosso cérebro perispiritual que afeta diretamente o nosso cérebro físico, tá? Então, o idiota, tá? No termo científico aqui da palavra, mais uma vez, ele não tem a noção do que está se passando muitas vezes enquanto ele está num estado de vigília, tá? Quando a gente está aqui na Terra vivenciando o nosso dia a dia, tá? Muitas vezes sim, outras não. Mas aqui especificamente está falando no estado de espírito, ou seja, imaginem uma situação onde uma pessoa que tem algum tipo de déficit cognitivo, ele dorme, tá? O seu corpo físico descansa e ele, através de um processo de desdobramento, uma viagem astral, ele vai para a espiritualidade e ele consegue ter mais acesso ao seu verdadeiro eu, tá? Isso vai trazer para ele uma noção muito mais clara do seu estado reencarnado, vamos dizer assim, tá? Onde ele vai perceber as suas limitações e ele vai entender que ele está passando por um processo provacional ou expiatório, tá bom? Então ele tem muito mais noção do que está se passando com ele quando ele está lá no mundo espiritual, tá? Se ele está encarnado, quando ele está no seu desdobramento através do sono, através do descanso do corpo físico, tá? E através do desdobramento, né? Onde o perispírito ele viaja pela espiritualidade, né? Sempre conectado com o corpo físico através do fio prateado, né? Ou cordão fluídico, como se diz dentro da doutrina espírita, tá? Ele passa a ter mais noção desse processo como um todo, tá? Irmão Gilberto? Não, Lê. Tranquilo? Mais uma vez, pessoal, falamos bastante a respeito disso nas últimas aulas, tá? Quem não assistiu, por gentileza, assista a nossa última aula que tratamos muito sobre esse tema. Questão 375. Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Quando encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de o fazer apenas com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sofram alterações e a sua ação ou suas impressões no que concerne a esses órgãos são interrompidas. Se perde os olhos, fica cego, os ouvidos, fica surdo, etc. Imagine agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente agredido ou modificado. Será facilmente compreensível que o espírito, somente tendo a seu serviço apenas órgãos incompletos ou alterados, deve entrar em perturbação da qual ele mesmo, em seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe é mais possível deter, tá? Então aqui está falando mais uma vez da questão da manifestação do querer, do pensar, do agir do espírito encarnado sobre a matéria, sobre a sua vida enquanto espírito reencarnado, tá? Muitas das vezes ele deseja ter um maior controle sobre todo o seu processo cognitivo, mas ele não consegue, tá? Usando um exemplo assim mais próximo de nós, é como a gente querer, sei lá, vou usar um exemplo aqui. Você tem um carro que tem um motor 1.0, tá? O meu é 1.0, tá? Antes que alguém fique bravo aí comigo, mas e você querer subir uma ladeira igual um carro 2.0, tá? Ou você está numa pista e você querer fazer uma ultrapassagem e você vê que o seu carro não responde da maneira que você gostaria, tá? Mais ou menos trazendo aí para um lado mais reencarnacionista,
o espírito sobre a matéria, sobre a sua vida. Ele deseja, mas o seu veículo de transporte, tá? O seu veículo que faz a ligação entre espírito e matéria não acompanha a sua vontade, tá bom? É isso. Irmão Gilberto? Isso tudo se dá devido às suas limitações dos órgãos, né? Nós já Exato. também já comentamos isso em outras aulas aí. Perfeito. Sempre bom lembrar, tá? Que é uma limitação que acontece através de um planejamento reencarnatório, através de uma necessidade do espírito, seja algo decidido conjuntamente entre espírito reencarnante e equipes espirituais responsáveis pelos processos reencarnatórios, seja através de uma reencarnação compulsória, onde as equipes espirituais que vão decidir quais vão ser as provações ou as expiações que o espírito vai sofrer na matéria, tá bom? Geralmente casos onde há um déficit cognitivo, geralmente, tá? Não é regra, mas geralmente são reencarnações decididas por equipes espirituais responsáveis, tá? Porque é algo muito complicado e delicado de um espírito decidir por conta própria, tá certo? Bom, e tudo isso também por conta de atos e ações do passado, né? Onde em outrora nós fizemos um mau uso, geralmente, da nossa mente, da nossa capacidade mental, intelectual, e isso agora tem que ser reparado de alguma maneira, tá? Ou até mesmo por conta de um freio para que o espírito não se complique ainda mais no que compete ao uso do seu intelecto, tá? Então vem com uma certa limitação para que ele possa frear isso e trabalhar melhor outras questões, principalmente a questão do afeto, a questão dos sentimentos, a questão do fortalecimento do seio familiar, porque a gente sabe que situações onde temos casos como esse, as famílias elas se unem cada vez mais e exige todo um cuidado, um carinho para esses irmãos e irmãs necessitados de uma atençãozinha no que compete à sua capacidade cognitiva, certo? Mais alguma coisa, irmão? Esses irmãos, né, como você disse, eles fizeram mau uso em outrora das suas faculdades mentais, né? Então, eles vêm com essas limitações para que eles não utilizem elas de maneira errada novamente. Porque lá ele teve o livre-arbítrio, ele tinha o que era certo e o que era errado, e ele decidiu ir para o caminho errado. Então, onde o Leandro falou, ele cometeu as suas barbáries, ele cometeu os seus erros, as suas falhas, e agora ele está voltando nessas circunstâncias para que ele não venha adquirir mais débitos relacionado a esse mau uso. Então ele vem, eu não quero colocar essa palavra, mas ele vem bem limitado nesses raciocínios para que ele possa ser segurado, né, cerceado, posso colocar, para ele não utilizar de má situação, né? Que ele não coloque em má situação o seu raciocínio. Escolhas infelizes, né? Isso, obrigado. E é importante também, né, irmão, a gente lembrar que eu até comentei isso na última aula. Irmãos que passam por esse processo e que conseguem, de certa maneira, através do afeto, do carinho, do amor, demonstrar esse desenvolvimento da moral, dos sentimentos, das emoções, juntamente da família, além de ser algo extremamente positivo para as famílias que participam desse planejamento reencarnatório, isso para o espírito reencarnante é muito positivo, tá? Porque ele consegue dar um salto quântico na sua jornada evolutiva, no seu desenvolvimento, né? Enquanto espírito, tá? Então, geralmente, casos de espíritos que participam desse tipo de planejamento reencarnatório, eles saem vencedores de certa maneira nesse processo, tá? É diferente, por exemplo, de outras situações, porque imaginem, né? Imaginem, é um aprisionamento da sua vontade, tá?
Então, como é difícil para o espírito vencer esse processo, tá? Diferentemente de outros tipos de provações, onde a gente, entre aspas, fica um pouco mais solto, tá? E o nosso livre-arbítrio, ele é totalmente manipulável por nossa parte, tá? Diferente de uma pessoa que tem essa questão cognitiva, né, a ser trabalhada. Ela não tem o seu livre-arbítrio totalmente livre, amplo, para ser aplicado, tá? Por isso que ele depende aí dos familiares nesse processo e por isso que é um ganha-ganha muito bacana, muito interessante, tá? Então, a taxa de êxito desses espíritos nesse tipo de planejamento reencarnatório é muito alta, tá? Só que isso tem um preço também, né? Porque isso é muito doloroso, tanto para o espírito quanto para os familiares, tá? Porque todo mundo quer ver pessoas tendo pleno uso de todo o seu eu para poder trabalhar, para poder se desenvolver, para poder constituir família, toda aquela questãozinha social, cultural que a gente está aí habituado a conhecer, tá? Então a gente sabe que isso é difícil, tá bom? E por isso que essa taxa de êxito é alta quando a gente consegue levar isso até o fim com dignidade, honestidade, amor, carinho, atenção, tá? Por parte de todos, certo? Irmão? Não, eu até ia dar um outro exemplo, para mais ou menos um exemplo paralelo, mas eu vou deixar que eu não sei se vai falar alguma coisa nas próximas questões e Aham, qualquer coisa eu volto para exemplificar isso daí da limitação física, mental, aham. nesse corpo. Aí eu volto, se for o caso. Maravilha. Pode, por gentileza, fazer a Vamos lá, 375A? 3754. Então, quem é desorganizado, vamos lá. Dessa forma, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas é necessário atender para o fato de que, se o espírito age sobre a matéria, da mesma forma, esta reagirá sobre ele, em certa proporção, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impactado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acaba por ter sobre o espírito uma influência da qual se livra apenas após sua completa separação de todo abalo material. Olê, eu fiquei um pouco confuso aqui. Você pode me dar um help? Sim. O que está trazendo para nós essa questão? É o que a gente já conversou, tá? É sempre, nesse caso, o espírito age sobre a matéria, tá? Só que ela vai reagir sobre essa ação do espírito sobre ela. O que isso quer dizer? Como acontece através de um planejamento reencarnatório, onde a vontade do espírito foi planejada, né? Houve uma programação para ser executado um programinha é, lá no feto, no embrião que vai se formar e tal, tudo aquilo que a gente já conversou em aulas anteriores no processo reencarnatório. Como há essa ação do espírito sobre a matéria no sentido de projetar a sua reencarnação, é, imaginem o seguinte: esse corpo ele foi projetado e ficou combinado pela espiritualidade, através de todo o planejamento que foi feito, que haveria um déficit cognitivo, um déficit mental, ok? Uh, isso vai ser trazido através do que? Do cérebro perispiritual para o cérebro físico, o cérebro material, tá? Só que conforme o passar do tempo, o espírito ele não vai conseguir agir diferente daquilo que ele está vivendo naquela experiência reencarnatória, porque é tanto tempo sofrendo esse caráter cognitivo de não conseguir processar da maneira que ele gostaria, através da sua vontade, os seus pensamentos, que ele vai se esquecer momentaneamente do que é ter um pensamento claro, objetivo, padrão
como aquele que a gente consegue processar num espírito que faz aí o pleno uso das suas faculdades mentais, tá? Então é meio que ele não consegue mais se lembrar de como era, pela sua última reencarnação, ter o pleno controle das suas faculdades, tá? É mais ou menos isso que está querendo dizer aqui, que o espírito pode se encontrar momentaneamente impactado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Então ele vai se sentir impactado por essa alteração perispiritual, cerebral, física, tá? E isso vai ter que ser depois gradativamente retomado, recobrado, quando ele voltar para a espiritualidade, quando ele participar de um novo processo lá na erraticidade de desenvolvimento para uma próxima reencarnação e etc. Então, resumindo, o espírito se acostuma com aquela situação que foi projetada para ele naquela reencarnação. Ponto. Ele se sente impactado por essa nova condição que foi proposta pelas equipes espirituais no seu planejamento reencarnatório. Ou seja, ele vai, na maior parte do tempo, se sentir confuso, ele vai sentir uma falta de clareza nos seus raciocínios. Ponto. E ele vai recobrar, né, ele vai retomar isso geralmente somente quando ele voltar para a espiritualidade, que for feito um tratamento e isso é interessante porque a gente acha que a gente vai desencarnar e vai voltar zerado para a espiritualidade, né? Lembremos-nos, por exemplo, de André Luiz no filme ou no livro do Nosso Lar, onde ele estava num umbral com uma ferida estomacal, tá? No seu perispírito, lembrando, porque ele já estava desencarnado, então o perispírito sim, ele fica doente, ele fica machucado, ok? E ele vai para a enfermaria lá do Nosso Lar, quando ele é resgatado pelas equipes responsáveis, e é feito um tratamento para ele recuperar os seus tecidos perispirituais da região do estômago. E outra informaçãozinha pertinente aqui, vai sair, né, acho que é dia 24, alguma coisa assim, de janeiro, o filme Nosso Lar 2 nos cinemas, tá? Tão esperado esse filme, ficou anos sendo produzido e agora conseguiram finalizar, né? Eles estavam trabalhando no filme na época da pandemia, precisaram parar, aí retomaram e finalizaram as gravações e tudo que precisava. Vai ser lançado agora no finzinho de janeiro. Eu acredito que talvez venha para o cinema aqui do nosso querido Jabuticabal Shopping, para a gente poder assistir. Vale a pena quem tiver aí condições para estar participando. Voltando aqui então, tá? Então, nós sofremos esses impactos, tá? E isso só vai ser retomado através de um tratamento lá na espiritualidade, para que ele possa retomar suas faculdades mentais e ter total, como eu posso dizer? Total controle sobre o seu processo cognitivo lá na espiritualidade, certo? Deu para entender mais ou menos, pessoal? Gibinha? Sim, sim. Tranquilo? Obrigado. Eu que agradeço. Quer fazer a 376? Por que algumas vezes a loucura leva o homem ao suicídio? O espírito sofre com o constrangimento a que está submetido e com a impossibilidade de se manifestar livremente. Assim, procura na morte um meio de libertar de um corpo físico deficiente. O que acontece com isso? Ele está numa condição onde ele lembra de tudo que ele fazia, né? Ele tinha acesso a essas informações e hoje ele já não consegue. Ele está brecado, ele quer movimentar, ele quer pensar, ele está trabalhando no seu pensamento, mas ele não consegue executar, porque o movimento fino dele já não é mais o mesmo que ele tinha. Então isso começa a trazer os impactos ao seu espírito, às suas organizações mentais, que ele não consegue mais aceitar isso. E isso começa a chegar um momento, uma condição que isso, para ele, é inaceitável, porque ele conseguia fazer tudo. Hoje ele não está conseguindo. Ele está vendo os semelhantes dele poder fazer tudo.
conseguindo levantar, conseguindo pegar o copo de maneira adequada, conseguindo se alimentar, conseguindo caminhar, conseguindo tomar as suas próprias decisões. E ele não consegue mais fazer isso. Então ele começa a entrar num certo processo em que ele acha que o mais viável para ele seria ele se livrar desse corpo físico. Mas nós já sabemos que a gente vem estudando aí e a gente sabe o que acontece conosco quando a gente tira a nossa vida. A gente sabe o que acontece. É o suicídio, a gente vai para os lados dos suicidas. E aí a gente fica lá por um certo tempo, onde na maior parte dos casos essa condição ela acaba se agravando. Além dos problemas que ele tinha, ele angaria outros débitos por ter ceifado a oportunidade que ele tinha, que ele teve, né, no caso, de se melhorar, de se lapidar, porque essas condições a qual é dado a ele são condições em que, tipo assim, ele tem uma certa condição de pagar esses débitos em X tempo, uma grande quantidade em X tempo. Então ele fala assim, eu aceito, ou em outros casos, por causa das condições em que faz tempo que ele está na erradicidade e ele não quer, então, como chama? Quando ele vem e Compulsória? compulsória. E aí ele tem a reencarnação compulsória. Mas, na maior parte das vezes, ele escolhe essa condição e tenta, em pouco tempo, pagar. E essa situação em que ele está limitado mentalmente, né, por causa as condições físicas dele não é adequada, então ele consegue pagar grandes quantidades, tem um valor moral muito grande quando acontece isso. Quando ele consegue completar essa existência nessas condições. De outro lado, se ele tira a vida, ele angaria ainda mais débitos quanto a essa situação. Leandro? Perfeito. Nada a acrescentar sobre isso. Ah, 377. Deixa eu só ver aqui. Tá. Lembrando, né, pessoal, que quando a gente está falando aqui de idiotismo, de demência, de alguns diagnósticos relacionados a transtornos mentais, nós não somos psicólogos ou psiquiatras de formação, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui fica muito superficial nesse sentido, tá bom? Então, nos perdoem se em algum momento a gente não trouxe da melhor maneira, da maneira mais adequada, aquilo que a gente está aqui propondo na nossa leitura, mas é simplesmente para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse tipo de planejamento reencarnatório, tá? Que exige muito do espírito reencarnante, assim como exige também da família ou das famílias que participam do projeto, certo? Questão 377. O espírito se ressente da perturbação de suas faculdades após a morte, né? Ele sente essa perturbação após a morte, pode ressentir-se por algum tempo até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao despertar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono, no sono que estava mergulhado, tá? Então é um pouquinho daquilo que a gente falou nas questões anteriores, tá? Ele vai ainda sentir o impacto dessas limitações cognitivas, mentais, quando ele voltar para a espiritualidade, mas aos poucos, gradativamente, dependendo do nível de comprometimento que ele estava nesse processo, dependendo da taxa de êxito que ele teve nesse processo, tá? Enfim, tudo isso vai depender muito, tá? Para que ele possa retomar aí as suas plenas faculdades quando ele voltar para a espiritualidade. É isso. 378. Como as alterações cerebrais podem
reagir sobre o espírito após a morte, tá? É uma lembrança, como um peso imenso que o oprime e como o espírito não teve a consciência de tudo que se passou durante o período da sua loucura, que lhe é necessário um certo tempo para pôr-se à corrente. É por isso que quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão de seus laços, tá? Então, mais uma vez aqui falando do processo de refazimento das suas faculdades, né, do seu perispírito, do seu cérebro perispiritual quando ele volta lá para a pátria espiritual, tá? Para o mundo dos espíritos. Isso demora um tempo, como a gente comentou, e tudo vai depender muito do seu, da sua taxa de êxito, daquilo que ele fez ou deixou de fazer, né? Do seu merecimento também, quando ele voltar lá para o mundo espiritual, tá? E aqui, como está falando, é uma lembrança, né? O que isso quer dizer? Que isso ainda está impregnado, tá? Essas limitações, essas trancas que foram feitas no seu perispírito, tá? No seu cérebro perispiritual, elas vão sendo ajustadas aos poucos, tá bom? E aí a espiritualidade vai liberando os acessos mentais, perispirituais, cognitivos aos poucos, para o espírito também não sofrer um impacto muito grande e de repente causar algum tipo de transtorno, algum tipo de problema para ele quando ele volta lá para o mundo dos espíritos, tá? Porque imaginem, é tudo muito complicado isso, né? Muito delicado, né? Em um momento você está extremamente limitado e em outro momento você está num outro lugar, de uma outra forma, numa outra densidade energética novamente, e você vai ver de repente pessoas, né, familiares que você não teve contato aqui no mundo físico, mas que fazem parte da sua família espiritual, mas você não se lembra deles e você pode se assustar e enfim, pode acontecer N coisas se não for uma forma gradativa de retomada da sua jornada espiritual lá na erraticidade, lá no mundo dos espíritos. Irmão Gilberto? Não, bem Tranquilo? colocado. Pessoal, alguém gostaria de falar mais alguma coisa relacionado a esse tema? Tudo tranquilo, tudo certinho. Tem a aula da semana passada também. Teve essa que a gente tá aqui conversando hoje. Vai ser disponibilizado o vídeo para vocês estarem assistindo, caso ficar alguma dúvida, tá? Dúvidas relacionadas ao tema, fiquem à vontade para nos perguntar, tá bom? Se quiserem indicar vídeos, textos relacionados ao tema, fiquem à vontade, tá? De preferência, mandem no particular para mim e para o Gilbertinho, para a gente poder analisar o material, ver se está de acordo aqui com o nosso tema proposto, e a gente libera no grupo geral aí dos nossos estudos para que possa ser divulgado e que nós possamos nos alimentar desses conhecimentos de uma forma geral, ok? Bom, novo subitem sobre a infância, tá? Mais um tema, mais um tópico extremamente interessante que a gente vai conversar aqui, tá? Que gera muitas discussões, tá? Porque poderíamos adentrar aí a outras correntes filosóficas, doutrinárias, religiosas, onde nós temos a presença de espíritos em corpos infantis, tá? Poderíamos também, ou vamos com certeza, estar falando um pouquinho sobre crianças no mundo espiritual, como se dá esse processo, o que acontece, do porquê que espíritos precisam ficar na forma infantil lá no mundo espiritual, tá? Se uma criança no mundo espiritual ela pensa e age e se desenvolve da mesma forma que uma criança aqui no mundo físico, e etc, 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 tá? Mas vamos por partes. Vamos devagar e vai ficar tudo bem. Irmão Gilberto, quer fazer as honras de começar a 379? Vamos lá. O espírito.
O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido. Já se fez progresso anterior. Apenas os órgãos em desenvolvimento o impedem de se manifestar Apenas com os órgãos em plenitude. desenvolvimento. Assim, o espírito age de acordo com o instrumento de que se dispõe. Né? Ele pergunta se o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o do adulto. O que acontece? O espírito, ele muitas das vezes ele já tem uma vivência, ele já tem uma experiência. Não é por causa que ele está no corpo de uma criança que ele tem a idade dessa criança. Muitas das vezes, no caso aqui, eu tenho um ano e meio a mais que o Leandro. Mas, na espiritualidade, o Leandro, ele tem uma experiência, ele tem uma vivência muito superior a mim, certo? Isso acontece com todos nós. Nós fomos criados em épocas diferentes, nós temos experiências diferentes, uns já viveram, já experienciaram o planeta Terra muito mais do que o outro, e assim se vai. Mas, voltando à questão, o corpo, o espírito, ele está usando aquele corpo apenas de veículo de locomoção, mas ele só está ali como a criança, né? Mas o espírito ele já tem uma certa experiência, ele já tem uma certa vivência, ele já é um ancião, se assim nós podemos dizer, né? Então, é essa a diferença, tá certo? Leandro, completar? Perfeito. É simplesmente Ou não. ou não. Quem falou? Vamos lá, vamos ouvir. Nossa irmã Beth levantou a mãozinha. Diga, minha amiga. Beth, pode falar. Abre o áudio. Não tá chegando aqui. Tá chegando aí pra vocês o áudio? Para mim, não. Não? Não, não tá chegando, não. Irmã Beth, tá aí? Tá online? Oi, tô. Oi? Pode falar, minha amiga. Oi, não, eu fiquei na dúvida, vamos supor, essa criança, quando ela retorna para o plano espiritual, chegando lá, ela ainda se vê como criança ou ela retoma o espírito normal dela, de muitas vivências aí? Aí você já tá avançando um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Você já quer a cereja do bolo, Beth. Calma, Beth. Não, é que eu fiquei na dúvida. Mas assim, ó, o que acontece? Existem duas situações, duas principais situações, tá? Existe a situação onde o espírito desencarna como uma criança e ele necessita ainda, por algum motivo que nos foge aqui agora, porque os exemplos são milhões, né? De permanecer num corpo físico lá na espiritualidade, tá? Então pode acontecer dele dar continuidade na sua erraticidade, tá? Que é esse tempinho que a gente fica na espiritualidade até ter uma nova reencarnação. Desenvolvendo-se, né, o seu perispírito se desenvolvendo juntamente ali com o seu espírito. E tem situações onde o espírito desencarna criança, chega na espiritualidade, a espiritualidade faz todo um trabalho de plasmar um corpo adulto para esse espírito, tá? Consequentemente, plasmando um novo corpo perispiritual, é plasmado um novo cérebro perispiritual, tá? E isso vai dar novamente para ele condições de utilizar das suas plenas faculdades como um adulto formado, tá? Então depende do que a espiritualidade entende que é necessário para esse espírito, tá bom? Então existe continuidade de um processo de desenvolvimento infanto-juvenil até chegar na fase adulta lá na espiritualidade, tá?
Da mesma forma que a gente passa aqui na Terra, e existem situações onde ele não tem que passar por esse processo, tá? Que ele já vivenciou o que ele tinha que vivenciar naquela fase infantil e ele já vai ter novas possibilidades, novas necessidades de evolução, onde estar num corpo infantil não faz mais sentido, tá? E a espiritualidade vai lá e reprograma ou recria ou molda um novo corpo perispiritual para esse ser, tá? Para ele poder utilizar desse perispírito adulto, né? Entre aspas, para poder ter pleno uso das suas faculdades. Deu para entender? Deu. Você assistiu aquele filme, A Cabana? A Cabana. Devo ter assistido, mas eu não me lembro muito bem. Qual que era o Ah, contexto dele, você lembra? é um que uma família eles saem para passear num lago, fazer ter um fim de semana diferente, e a filha caçula simplesmente desaparece. Ah, tá. Com aquele rapaz que encontra Deus, que é E- uma senhora negra, né? Isso, ele fica transtornado, obcecado com aquela coisa da criança. Uhum. Aí, naquele processo todo dele de busca, depois que ele encontra ela, a mamãe, que ele fala a mamãe, né, que é totalmente diferente da imagem que ele fazia de Deus, né? Aham. E quando ele tem a visão lá, que ela permite a visão da filha dele, onde ela está, para ele se acalmar, para ele entender, a impressão que dá é que eles estão num lugar uma colônia de criança só. Você lembra Então, disso? eu não me recordo muito bem. Eu sou péssimo para memória assim fotográfica. Mas eu vou tentar assistir novamente esse filme. Me bateu aqui uma curiosidade agora. Faz Ai, tempo já, o né? filme Esse é filme lindo, é né? Mas a bonito. impressão que dá quando ele consegue fazer contato com a menina, que ela permite que ele vê onde a menina está, dá a impressão que é uma colônia de crianças Uhum. só. Um lugar que tenha crianças ali só. Aham. E assim também, pessoal, tem uma terceira situação na espiritualidade que é onde o espírito ele consegue manter o pleno uso das suas faculdades, só que ele prefere plasmar um perispírito infantil, de criança, tá? Então, às vezes, quando a gente está num centro, né, que tem as correntes das crianças e tal, né, acontece muito nas religiões de origem afro-brasileiras, muitas dessas crianças, na verdade, são espíritos adultos que mantêm uma aparência infantil porque eles preferem se apresentar dessa maneira e atuar dessa maneira também, tá? É complicado, é muita informação, gente, mas a gente vai conversando devagar sobre isso, tá? Na semana que vem a gente vai dar continuidade, vamos dar uma pausa aqui agora, tá bom? E despertemos a nossa curiosidade a respeito, tá? Quem quiser dar uma pesquisada um pouquinho mais sobre esse tema, eu acho que é muito, muito pertinente, tá bom? E pra gente trazer e discutir, tá? Durante a semana aí, quem quiser, né? Vamos atrás de mais informações a respeito disso, porque a bem da verdade, ainda é um grande tabu falar sobre infância no mundo espiritual, tá? Principalmente no meio espírita purista, né? Como a gente gosta de falar, o espírito Federação Espírita Brasileira, né? O espiritismo da FEB, que é o órgão regulador aí da doutrina espírita no Brasil, tá? Mas ainda é um tabu e não é todo mundo que gosta de falar sobre isso, tá bom? Mas a gente vai com calma, com cuidado, tentando trazer alguma coisa para a gente poder refletir a respeito, certo? Obrigado, viu, Beth, pela pergunta. Eu acho que foi extremamente importante para a gente abrir essa porteira aí desse tema infância no mundo espiritual. Irmão Gilberto? A minha mãe que fez o comentário, a senhora entendeu, mãe? A Luzia. Obrigado, Beth, eu entendi, sim. Eu disse ou não, né? Ou não. Tá certo, mas valeu. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. É isso então. Irmão Gilberto, mais alguma coisa para trazer para nós? Não, Leandro. Acho Acho que que hoje foi muito boa a nossa aula, muito bacana. A gente conseguiu
falar bastante coisa, né? Trazer bastante informação, né? Espiritualidade através das intuições e utilizando de nós como meros instrumentos, né? De comunicação, de abertura de informações lá da espiritualidade aqui para nós. Somos eternamente gratos a eles por essa possibilidade e é isso, tá bom, meus amigos, minhas amigas? Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que, mais uma vez, esse 2024 seja abençoado, tá? Seja repleto de bênçãos para todo mundo aqui, que todas as famílias de cada um de vós possam ser amparadas, né, dentro das suas necessidades, tá bom? E nossa mãezinha Maria Santíssima possa estar conosco, irmã Joana d'Arc, irmã Catarina de Andrade, que são as irmãs responsáveis pelo nosso querido centrinho. E Deus Pai Todo-Poderoso, que nos deu esse dom da vida, esse dom e essa possibilidade de estarmos aqui reencarnados hoje, conversando, né, de forma tão saudável, tão salutar. Nosso muito obrigado, obrigado Mestre Jesus, e pelo seu evangelho, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos e por nos mostrar o caminho que a gente deve seguir, tá? Nem sempre a gente consegue trilhar de uma maneira saudável esse caminho, né? A gente sabe que a porta estreita é a que nos leva ao caminho da felicidade, mas difícil é passar por ela, né? Mas a gente vai tentando, tá? A gente vai tropeçando, volta para a trilha e uma hora a gente chega no nosso objetivo final, certo? Vamos fazer uma precezinha para a gente finalizar então? Bom, mais uma vez então nós agradecemos de coração a tudo e a todos que participaram aqui conosco e a todas as energias e a todos os seres de luz que estiveram aqui conosco. Mais uma vez o nosso muito obrigado e que a nossa Mãe Maria Santíssima possa nos coroar com a sua prece nessa noite de quarta-feira. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Então, muito boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, pessoal. com Deus. Boa semana a Fiquem todos. com Deus. Um abração a todos.